Olá pessoal, aqui é Luciano Anselmo falando e agora a gente vai ler o documento que a Prefeitura Municipal de João Pessoa ofereceu no dia 2 de setembro na reunião de retorno após as pautas que a gente colocou para eles, né, sobre a revisão do programa João Pessoa Sustentável. A essa minuta aqui, ó. Certo? Minuta de respostas. Minuta de respostas dos questionamentos dos moradores. Certo? Vamos voltar. Página 1. Prefeitura do Município de João Pessoa, Secretaria de Gestão Governamental, Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, o EP. O Programa João Pessoa Sustentável, PJPS, tem o objetivo de promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental da cidade por meio da redução das desigualdades, da modernização dos instrumentos de planejamento urbano, da prestação de serviços e da administração pública e fiscal. O programa é dividido em dois componentes, um de investimento e outro de gestão administrativa. REF, respostas aos questionamentos do relatório preliminar sobre a perspectiva das comunidades do Complexo Beira-Rio. Para facilitar a identificação das respostas, elas serão apresentadas conforme os temas indicados no relatório, como também com a mesma indicação de numeração dos questionamentos a seguir. Mapas, análise de risco. 1. Pede-se uma análise individual dos lotes apontados pelo Programa João Pessoa Sustentável, como em área de risco, apresentando o respectivo estudo geotécnico ou análise e mapeamento dos riscos, casa a casa e caso a caso, com foco na qualificação da segurança dos moradores. Esses estudos derivam da produção de uma carta geotécnica de risco, CGR, de acordo com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, Lei 12.611 de 2012, estudo que aponte as características do solo, relevo e as razões pelas quais cada imóvel necessita ser removido daquele local, amparado por laudo técnico de análise de risco da instituição responsável pelo levantamento, bem como da Defesa Civil. Resposta. Importante compreender que, para a identificação dos cenários de remoção, foram identificados os seguintes critérios: risco de inundação, risco de deslizamento, risco de desmoronamento, imóveis que estão sobre alguma rede de infraestrutura, como galeria ou adutora que coloca a estrutura do imóvel em risco. Imóveis que estão ocupando vias públicas. Além das metodologias adotadas para a definição dos cenários, também podemos comprovar as questões sensíveis ao risco e vulnerabilidades por meio do estudo identificado na Carta Geotécnica de Risco, a CGR, elaborada dentro do processo de revisão do Plano Diretor Municipal disponível em http://pdjp.com.br, e lá tem esse link aí, ó. Que é o Síntese Diagnóstico Técnico Comunitário, que caracteriza essa área como sendo inapta para aptidão à urbanização e como sendo de moderada aptidão à urbanização. As demais características estão descritas na CGR. A Defesa Civil já está realizando os relatórios de visita técnica, RVT, quando necessário. 2. Verificação e apresentação detalhada de cada cadastro feito nas moradias apontadas como em área de risco pelo Programa João Pessoa Sustentável, com o nome do membro da equipe do consórcio responsável pela aplicação do cadastro em uma das unidades. Resposta: informamos que a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018 veda a divulgação de dados pessoais, mas que o cadastro socioeconômico das famílias residentes foi realizado no período de 21 de dezembro de 2021 a 31 de março de 2022 pelo consórcio Demacamp e Anime, com supervisão da UEP e do Programa João Pessoa Sustentável. Neste momento, esses dados estão sendo revisados e consolidados, com previsão de finalização desta revisão no mês de setembro de 2022. Assim que esta revisão estiver finalizada, a caracterização socioeconômica das famílias e moradia em área de risco será apresentada. 3. Justificativa legal para intervenções urbanísticas e remoções em áreas contempladas nos termos da Lei 10.257 de 2001, enquanto zonas de interesse social, ZEIS, que prioritariamente deveriam ser palco de projetos de regularização fundiária e projetos de urbanização e produção de habitação de interesse social com participação popular. Plano Diretor de João Pessoa, Lei número 54 de 2009. Resposta: o Programa João Pessoa Sustentável tem por objetivo promover a sustentabilidade urbana de João Pessoa por meio da melhoria urbana e de gestão municipal. Os objetivos específicos são: reduzir as carências de infraestrutura e de serviços em áreas subnormais, diminuir o déficit habitacional, modernizar os instrumentos de planejamento urbano e melhorar a eficiência da gestão dos recursos públicos e a prestação de serviços por meio da melhoria dos procedimentos fiscais e de base tecnológica. Importante reforçar que estão sendo indicados para remoção apenas os imóveis que se enquadrem nas seguintes situações:
riscos que podem ser por inundação, deslizamento ou desmoronamento e imóveis que ocupam vias públicas. Considerando isso, o programa prevê ações de melhorias para minimizar esses riscos nas comunidades, com toda ação de infraestrutura, pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, iluminação pública, contenção de barreiras, acessibilidade, além de oferta de novas soluções habitacionais para todas as famílias que precisarem ser realocadas. Além disso, as intervenções do programa João Pessoa Sustentável também contemplam regularização fundiária urbana, REUB, inclusive a urbanização das comunidades, mas, conforme previsto na Lei de Regularização Fundiária 13.465 de 2017, artigo 39, parágrafo 2º, na REUB, que envolvam áreas de risco que não comportem eliminação, correção ou administração, os municípios devem proceder à realocação dos ocupantes do núcleo urbano informal a ser regularizado. Logo, os imóveis que não estiverem indicados em situação de risco permanecerão nas comunidades e serão contemplados com REUB e todo o serviço de urbanização e infraestrutura com a criação de novos espaços de lazer, melhoria nos serviços, lembrando que a escolha dos equipamentos será feita pelos moradores. 4. Destaca-se que a Lei 13.465 de 2017 tem sido utilizada na viabilização de projetos de regularização fundiária e urbanização de assentamentos situados em APPs, áreas de preservação permanentes. Aliás, a Lei nº 11.977 de 2009 já estabelecia a possibilidade de regularização. Tal mudança foi corroborada pelo novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2021, e mantidas nas leis 13.465 de 2017, que também dispõe sobre regularização fundiária. Em resumo, a flexibilização das faixas de APP somente será admitida mediante projeto de urbanização que comprovasse a melhoria da qualidade ambiental do assentamento, porque tais possibilidades legais não se apresentam nos projetos dos consórcios para o Complexo Beira-Rio. Resposta: os imóveis que estão situados em áreas de preservação permanente e estão em áreas identificadas nas áreas de riscos irão ser beneficiadas com a urbanização e, consequentemente, com o REUB. Logo, todo esse procedimento estará de acordo com a Lei de Regularização Fundiária número 13.465 de 2017 e a Lei 64 e o artigo 64 da Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. 5. Gostaríamos de uma explicação quanto ao uso de uma única metodologia de mapeamento das situações de risco no caso do uso de modelagem hidráulica e hidrológica, utilizando o software ECRAS, sem ser feito basicamente trabalho de campo. Metodologia que não leva em conta a vida e uso dos espaços pelas pessoas das comunidades, nem as possibilidades de implantação de infraestruturas que mitiguem e diminuam os fatores de risco e vulnerabilidade, seguindo as possibilidades abertas pela Lei 13.465 de 2017. Exige-se que seja realizada uma análise de mapeamento de risco no sentido de buscar medidas de qualificação de segurança das pessoas residentes nas comunidades, metodologia que leva em conta a decisão sobre redução e controle de risco por intervenção estrutural e estruturante, como também aponta as recomendações da OP 610. Resposta: a metodologia citada foi utilizada para a identificação dos cenários de risco, inundação. Apenas para os demais riscos foram utilizados outros métodos e foi adotada devido ao seu alto grau de segurança e por se tratar da identificação de áreas de inundação, considerando mudanças climáticas. Além disso, tal recurso é reconhecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e está previsto no resumo executivo da metodologia de avaliação de desastres e riscos climáticos para projetos do BID, uma referência técnica para equipes de projetos do BID. Considerar as mudanças climáticas e os riscos de desastres no processo de projeto e construção é importante para aumentar a resiliência dos projetos, ou seja, sua capacidade de adaptação. O banco desenvolveu uma metodologia para facilitar a identificação, a avaliação de mudanças climáticas e riscos de desastre, assim como as oportunidades e resiliências relevantes durante as fases de identificação, preparação e implementação dos projetos. Isso oferece uma oportunidade valiosa para alinhar as políticas, procedimentos e metodologias existentes de forma a criar benefícios tangíveis para os países clientes, beneficiários e usuários finais do banco, bem como para potenciais investidores do setor privado. Sendo assim, as propostas de urbanização foram pensadas no sentido de sempre minimizar as indicações de imóveis para remoção, como, por exemplo, proposta de contenção que possa permitir a permanência dos imóveis na barreira, propostas de elementos de drenagem que minimize os impactos de inundação e alagamento, proposta de urbanização em vias com a menor remoção possível, sendo aplicada apenas quando estritamente necessários as contenções previstas para as comunidades. Tem como objetivo garantir a segurança das barreiras, assim como a devida segurança dos imóveis que ocupam as áreas de risco, fazendo com que eles possam permanecer após a intervenção da contenção, como as barreiras das comunidades Miramar e Santa Clara. A implantação do parque linear vem como elemento que vai minimizar as questões de alagamento e inundação das comunidades.
Toda proposta de infraestrutura nas comunidades, que também prevê ações de abastecimento, esgotamento, iluminação pública e pavimentação, foi pensada com o intuito conforme exemplificado acima de minimizar, quando possível, os cenários de remoção, inclusive considerando como atualmente o território é utilizado e ocupado, visando propostas de urbanização mais compatíveis com as situações atuais nas comunidades. Ainda sobre a metodologia, podemos destacar que durante a primeira etapa, fase diagnóstico, e segunda etapa, fase preliminar, foram realizadas visitas técnicas em todas as comunidades, sendo verificada a marcação da altura da lâmina de água presente em algumas paredes externas das edificações de decorrência das inundações. Salientamos que as visitas foram acompanhadas pela Defesa Civil, que foi indicando e confirmando os locais que costumam ser atingidos pela cheia do rio. Diante disso, foram mapeadas as manchas atuais de inundação para todas as comunidades pertencentes ao complexo Beira-Rio e que se encontram às margens do rio Jaguaribe. Mancha da inundação, comunidade São Rafael. Isso aqui são os mapas e aqui, mancha da inundação, comunidade Padre do Bandeira. Certo? Ok. Diante dos mapeamentos realizados em visitas técnicas locais, foi possível quantificar o número de imóveis que sofrem atualmente com problemas de inundação, sendo o seguinte resultado. Santa Clara, 84, São Rafael, 142, Padre Hildo, 111, Tito Silva, 119, total 456. Seguindo as etapas determinadas pelo termo de referência TDR, após visitas em campo, estudos da realidade atual e mapeamento das áreas atualmente inundadas, foi realizada a simulação hidráulico-hidrológica por meio de software de maior reconhecimento mundial quando se trata de modelagem e comportamento de rios, ECRAS. O ECRAS é um sistema de análise de rios desenvolvido pelo Centro de Engenharia Hidrológica do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Ele é capaz de gerar uma simulação unidimensional do escoamento em canais abertos, obedecendo o regime permanente, não permanente ou ainda na condição de fundo móvel. Para o estudo da área que abrange o rio Jaguaribe, no trecho do CBR, foi realizado simulações utilizando o WorkRAS versão 6.1. Inicialmente, utilizando o ambiente RAS Mapper, foi utilizado o processamento do modelo digital do terreno MDT como dado de entrada e edição de geometria da simulação. Foi feita a modelagem para os periódicos de retorno e respectivas vazões de projeto, considerando o regime permanente por meio da equação de energia na forma unidimensional e da equação de Meinig na equação de continuidade, Em relação às perdas de energia por atrito, elas foram calculadas por meio do modelo de Meinig, de acordo com os valores indicados para os diferentes tipos de superfícies onde há o escoamento. Além disso, também foi definido que as condições de contorno seriam obtidas a partir da profundidade crítica montante e ajussante do trecho do rio. É importante evidenciar que, por tratar-se do estudo de um rio, curso de água superficial, que recebe as águas provenientes de drenagem, ele é classificado como sistema de macrodrenagem. Dessa maneira, ao serem realizadas simulações e projetos de sistemas de macrodrenagem, por norma, devem ser considerados tempo de recorrência, períodos e retornos superiores a 25 anos, de modo que o risco de ocorrência de inundações seja minimizado. Por meio da modelagem hidráulica e hidrológica foram simuladas as manchas de inundação para eventos com diferentes tempos de ocorrência, 25, 50, 100 anos, conforme apresentado na etapa de projetos básicos. Conforme esperado, os resultados diferem das manchas atuais de inundação, pois, ao serem consideradas maiores períodos de retorno acima de 25 anos, reduzindo a probabilidade de risco de inundação das comunidades de 4%, 2% e 1%, a mancha tem maior alcance para garantir a segurança das comunidades. 6. Justificativa legal para a flexibilização da Lei 12.651 de 2012, que, à luz do Programa João Pessoa Sustentável, permite a remoção de áreas habitacionais consolidadas sob justificativa de preservação ambiental, mas não se aplica a situações análogas como a construção do Manaíra Shopping, Hotel Tambaú, Centro de Convenções, Ponta dos Xistos, Polo Turístico, Cabo Branco, entre outras. Resposta: não há flexibilização da Lei 12.651 de 2012 no que se refere à remoção das áreas habitacionais consolidadas. As remoções indicadas pelo Programa João Pessoa Sustentável encontram-se em áreas de risco. O Código Florestal Brasileiro, Lei Federal nº 12.651 de 2012, que dispõe sobre os conceitos e medidas
envolvendo as áreas de preservação permanente, sofreu alteração em seus artigos 64 e 65 em função da lei da REOB, o que não comprometeu questões referentes à regularização fundiária e à preservação ambiental, o que não comprometeu questões referentes à regulação fundiária e preservação ambiental. Dessa forma, para a implantação do projeto, considera-se que os estudos técnicos apresentados terão como resultado a demonstração de melhoria das condições ambientais comparativamente à situação anterior e com a adoção de medidas preconizadas. Os estudos técnicos apresentaram minimamente os seguintes elementos: caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada, especificação do sistema de saneamento básico, proposição de intervenções para prevenção e controle de riscos geotécnicos e de inundação, recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização, comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbana ambiental considerando os usos adequados dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso. Compromisso da melhoria e habitabilidade dos moradores, propiciada pela regularização proposta, garantia de acesso público aos corpos d'água. 7. Considerando a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, artigo 20, e Resolução CONAMA nº 237, 19 de dezembro de 97, solicitamos a apresentação de licença de instalação, incluindo o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental e a RIMA, condicionando-se às compensações ambientais e sociais. Resposta: o momento atual é referente à fase de projetos, para o qual se aplica a licença prévia. O pedido para a licença já foi protocolado junto ao órgão ambiental competente, SEMAN, que solicitou o estudo de viabilidade ambiental, EVA, apresentando para a SEMAN, e está em fase de análise pelos técnicos responsáveis. Após essa etapa, serão realizadas as divulgações e apresentação pública dos resultados. A data ainda não foi agendada em decorrência do retorno da avaliação do estudo da SEMAN. 8. A apresentação dos projetos de infraestrutura urbana das comunidades atingidas, projetos de drenagem urbana, coletar de esgoto sanitário e de abastecimento de água com finalidade de mapear as principais tubulações e equipamentos do sistema. Resposta: segue anexo os mapas com identificação das tubulações identificadas e mapeadas pela comunidade. Para essa definição foram utilizadas informações da Prefeitura através da Secretaria de Infraestrutura e Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, CAGEPA, além de visita em loco para confirmação e validação das informações. 2. Habitação. 9. Porque terrenos disponíveis dentro do espaço geográfico das próprias comunidades foram desconsiderados para construção habitacionais. Por exemplo, o terreno da Rádio Tabajara, Granja das Varandas, Castelo Branco, Granja da Família Sá, etc. Resposta: o processo de identificação e mapeamento de terrenos visando a construção dos conjuntos para as soluções habitacionais que beneficiarão as famílias em situação de risco das comunidades do Complexo Beira-Rio levou-se em conta as seguintes condicionantes. Localização. Conforme prezam as políticas do banco referente ao reassentamento involuntário, deve considerar os vínculos existentes, daí a escolha de terrenos próximos às comunidades de origem. Os 3 terrenos ficam entre as 8 comunidades, mantendo assim a permanência das famílias no mesmo território, bairro. 2. Potencial. Levou-se em consideração a implantação de equipamentos públicos e comunitários, além de toda a infraestrutura já existente, como água, esgoto, vias pavimentadas, potencial para a implantação de espaços que possam oferecer retorno financeiro para o empreendimento. 3. Condicionários cadastrais e cartoriais. Considerando a viabilidade dos processos para desapropriação, as questões informais, cadastrais e cartoriais também foram importantes no processo de escolha dos terrenos, pois, quanto maior o grau de informação, maior segurança para a efetivação da desapropriação e resiste em nome dos futuros beneficiários. Situação esta que inviabilizou uma das áreas indicadas no Castelo Branco, pois é indicada como área verde, não sendo passível de utilização para a construção de conjuntos habitacionais. 4. Condicionantes física e financeira. Considerando a estimativa de soluções habitacionais e a viabilidade financeira, optou-se pela construção de 3 conjuntos, de modo a não privilegiar uma comunidade em detrimento da outra. Além disso, foi considerada também a área necessária para a construção do número estimado de soluções. Devido a isso, foi descartado o terreno vizinho à comunidade Tito Silva, pois existe relatório de visita técnica que inviabiliza a utilização deste terreno, uma vez que, no talude existente no terreno e em toda a sua extensão, existe um processo erosivo com sulcos no solo, decorrentes da escavação íngreme próximo de 90 graus, onde o solo exposto sofre impactos das chuvas, degradando todo o talude, desprotegido de sua camada vegetal, facilitando o destacamento e transporte de partículas suscetível ao estágio de saturação, resultando dessa forma na erosão superficial e até movimentos de massa, comprometendo a estabilidade do local, somando
Somado a isso, foram verificados também problemas de drenagem, com lançamento direto no terreno, com vazamentos e infiltração no talude, acelerando a erosão do mesmo. Todas essas questões sinalizaram para uma intervenção prévia de engenharia bastante onerosa, que comprometeria financeiramente a construção dos conjuntos habitacionais nesse terreno. 10. Por que não foi apresentada informação da base fundiária dos terrenos passíveis de desapropriação e construção de habitação para que as comunidades pudessem avaliar e escolher quais locais que melhor atenderiam suas demandas, já que o programa afirma que a participação é plena em todas as etapas do processo? Resposta. As principais condicionantes que validaram a escolha dos terrenos foram trazidas na questão anterior. Número 9. Em reuniões com lideranças nas comunidades, a Prefeitura apresentou os três terrenos onde estão previstas as construções dos conjuntos. Inclusive, nessas oportunidades, as comunidades relataram a preocupação com questões ligadas aos terrenos e as dúvidas foram esclarecidas pela equipe da Prefeitura. 11. Qual é a base legal para a modalidade denominada por compra assistida? Qual foi a base de cálculo utilizada para definir o valor de 115 mil para a modalidade de compra assistida? Há possibilidade de reajuste do valor? Resposta. Cada família poderá optar pela modalidade de assentamento na qual maior se identifica. Entre as modalidades oferecidas pelo programa está prevista a compra assistida, que se encontra regulamentada através da Lei Municipal 14.456 de 2022, o Decreto Municipal 9.991 de 2022. Para a base de cálculo foi considerado como referência o valor dos programas habitacionais de interesse social que estão sendo utilizados em João Pessoa. Importante frisar que a Prefeitura irá elaborar um banco de imóveis para serem apresentados e ofertados para as famílias que quiserem aderir a essa modalidade. Logo, essa busca por imóveis que atendam às condicionantes do programa será realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Como essa modalidade será aplicada pela primeira vez no contexto municipal como solução de moradias, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto com a comunidade, poderá avaliar o avanço nas ações, podendo ver formas de ajuste, se necessário fizer. 12. O projeto, que anuncia a remoção de mais de 900 famílias, construirá apenas 675 unidades habitacionais nos conjuntos habitacionais, representando apenas metade das famílias. O restante deverá ir para a compra assistida, com um valor que só permite compra a residências localizadas na periferia de João Pessoa, com a maioria encontrada a mais de 6 km de distância da comunidade em situações de vulnerabilidade social. Se o valor de cada unidade habitacional construída é aproximadamente o mesmo para a compra assistida, e existem terrenos vazios próximos às comunidades, porque a modalidade de compra assistida não é substituída pela construção de mais unidades habitacionais próximas às comunidades? Resposta. Com base no cadastramento atual, existe indicação de 835 soluções habitacionais como forma de compensação de moradias. Estão previstas a construção de 600 novas unidades, estudo dos projetos habitacionais, em 3 conjuntos próximos das comunidades de origem, com equipamentos públicos e comunitários, inclusive contemplando espaços para catadores, implantação de área para associação de moradores. Além disso, existe a previsão de cerca de 110 novas unidades através da modalidade de reassentamento rotativo, e mais cerca de 235 moradias através da modalidade de compra assistida. Esses são os números inicialmente previstos, a se confirmar dependendo da adesão dos beneficiários. Há ainda a possibilidade de aproveitamento de espaços nas comunidades para a modalidade do reassentamento rotativo. Importante, os próprios moradores optarão pela modalidade que mais se identificarem. 13. Por que do percentual do orçamento total do projeto de 1,2 bilhão, cerca de 20%, 240 milhões, está destinado para habitação? Resposta. O programa João Pessoa Sustentável possui um orçamento de 200 milhões de dólares. Mentira, né? Sendo 100 milhões de dólares de empréstimo junto ao BID, 100 milhões de dólares de contrapartida da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Considerando que apenas os valores que são previstos para intervenções habitacionais, serão previstos cerca de 82 milhões e 485 mil e 351 dólares, o que equivale a mais de 41% do valor do total do programa. Lembrando que o programa oferece investimento em diversas áreas de planejamento urbano, fortalecimento da gestão, tecnologia da informação, entre outros. Os valores citados acima contemplam a construção dos novos conjuntos e soluções habitacionais, reconhecimento de gastos de projetos habitacionais já realizados, desapropriação para a construção dos conjuntos residenciais. Vale citar que valores para todo trabalho social, regularização fundiária e urbanização das comunidades não estão considerados nesse 82 milhões 485 mil e 351 dólares, mas sim em outra linha de aquisição. Aqui foi indicado apenas o valor de investimento diretamente relacionado à habitação. Aí aqui segue a tabela. Conjunto habitacionais de contrapartida, 29%.
Compra assistida e indenização, 3%. Desapropriações, 1%. Reassentamento rotativo, 1%. Construção de novos conjuntos habitacionais, 7%. Por que o 14? Por que o orçamento para a modalidade de indenização é tão baixo? Qual foi a base de cálculo utilizada para definir esse valor? Resposta. Os dados da tabela trazem um valor estimado. Importante registrar que o valor pago para cada caso que se enquadrar na modalidade de indenização será identificado através de avaliação de imóvel e benfeitorias, realizada por equipe técnica qualificada em conformidade com a norma adequada para tal procedimento, NBR 14.653, NBR 14.653. Não existe um valor máximo para indenização, mas o justo valor identificado em avaliação de imóvel e benfeitoria. Isso é uma mentira, né? Mas tudo bem. 15. Por que não há projetos específicos para a criação, manutenção e melhoria das instalações físicas das associações de moradias e demais organizações da sociedade civil, OSC, de cada comunidade? Por que os mantenedores e as associações de moradores não estão contemplados com habitações próximas aos locais de associação? Resposta. O programa prevê compensações para todos os casos de remoção. Considerando isso, as associações, organizações da sociedade, outros imóveis com usos similares que estiverem mapeados e indicados para remoção vão passar pelo processo de compensação, podendo ser a reconstrução de novo espaço com características similares ao que precisa ser removido. Além disso, no processo de urbanização das comunidades, serão criados novos espaços públicos que podem convergir com as atividades realizadas em cada comunidade, com a identificação dos responsáveis pelas associações dentro do processo de reassentamento. Analisaremos com cuidado qual modalidade será mais indicada para esses responsáveis, considerando suas atividades relacionadas à manutenção das associações. 16. Por que o orçamento das denominadas modalidades de reassentamento não foi debatido com as comunidades para se definir uma aplicação mais eficiente dos recursos? Por exemplo, o valor da compra assistida ser realocado para a construção de habitacionais nos terrenos dentro das próprias comunidades, utilizando mão de obra das próprias comunidades, extinção do aluguel rotativo, a implementação da política chave por chave, etc. Resposta. Como já citado anteriormente, é de extrema importância para obter uma maior adesão ao processo de desenvolvimento urbano sustentável a oferta de pluralidade de opções para reassentamento, conforme o programa oferece. No caso, construção de novos conjuntos habitacionais, compra assistida, reassentamento rotativo, troca de beneficiário, indenização. Essas modalidades estão previstas na Lei Ordinária 14.456, de 22 de março de 2022. Os valores inicialmente previstos são de caráter estimativo. Esclarecemos que, a depender da modalidade, o orçamento a ser realizado na fase de projetos que norteará o valor estimado de execução, assim como a definição da proposta da empresa vencedora, é que teremos o valor final que irá definir a execução. Informamos que na fase de preparação foi preciso definir essa estimativa de valores por modalidade conforme a pluralidade de soluções já citadas. Esses valores fazem parte da primeira versão do plano diretor, que foi submetida à época duas consultas públicas disponíveis em o link do site joaopessoa.pb.gov.br, WP. E aí vai. Em anexo do referido documento encontram-se 2 dossiês das consultas públicas realizadas. A primeira no dia 14 de março de 2017, no auditório da Estação Ciência, quando participaram 92 pessoas representando as comunidades de São Rafael, Padre do Bandeira e Santa Clara, secretários da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba, CREA, Caixa, construtores e jornalistas, o presidente da Câmara Municipal, o vice-prefeito de João Pessoa na época. Já a segunda consulta foi realizada no dia 23 de maio de 2017, no auditório do SECAPRO, com a participação de moradores das comunidades e servidores das equipes da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Com relação à mão de obra, todos os editais de obras vão prever o incentivo à utilização de mão de obra local. Tal processo será acompanhado de perto pela equipe dos elos, visando a geração de emprego e renda nas comunidades. 17. A soma do valor gastos para o reassentamento dos moradores, urbanização das comunidades e construção de equipamentos públicos, CREs, PS, quadras, escolas, que servem para favorecer os moradores, é inferior ao custo de construção dos parques lineares, porque não se utiliza parte da verba destinada da maior parte das famílias nas comunidades. O objetivo principal do projeto não é dar qualidade de vida para essas pessoas? Resposta.
Conforme citado anteriormente, os valores indicados são estimativos. Apenas após finalizados os orçamentos é que poderemos concluir o valor de investimento para cada tipo de intervenção. Sendo assim, não cabe a afirmação de que será gasto mais no parque linear do que nos conjuntos ou na urbanização. Reforçamos, só teremos a definição dos valores após finalizada a elaboração dos orçamentos. O importante é entender que o projeto não se trata exclusivamente de reassentamento de famílias. O programa João Pessoa Sustentável tem o objetivo de mitigar questões de risco e vulnerabilidades identificadas no território do Complexo Beira-Rio, oferecer moradia digna às famílias em situação de risco, urbanizar e melhorar os serviços na comunidade, evitar que outras situações de acidentes com moradias e famílias possam ocorrer no território. Para isso, exige a remoção de famílias, considerando o critério de risco, inundação, deslizamento, desmoronamento, ocupação em vias públicas. 3. Emprego e renda. Vamos lá. 18. O projeto contempla o efetivo de catadores moradores das comunidades para manutenção e limpeza do parque linear por meio de contratação de cooperativas dos mesmos de forma remunerada? Resposta. Foi realizada a pesquisa qualitativa em maio de 2022 que detectou a presença de catadores materiais reciclados no CBR. Na metodologia de busca por esses trabalhadores foram identificadas 56 pessoas que desenvolvem essas atividades. Nas análises das informações obtidas, entendeu-se que todos desenvolvem uma atividade de maneira individual e não existe nenhuma forma de organização coletiva de categoria no CBR. No plano de desenvolvimento territorial do Complexo Beira-Rio, CBR, há a intenção de fomentar a constituição de cooperativas de catadores. Se pretende também promover ações de apoio a essa organização com colaboração de outras associações já constituídas existentes no município, para que possam apoiar o processo de autogestão dos catadores, ajudando-os na formação, constituição e estruturação do empreendimento. Verificou ainda que já existe apoio e convênios entre associações de catadores do município e com a ELU, que os apoia na manutenção do galpão, disponibilização de caminhão, carroças, fardamento e alimentação, sendo a coleta de materiais e sua venda de responsabilidade da associação. 19. Quantos comerciantes estão cadastrados pelo projeto? Todos serão contemplados com espaços físicos para seguirem exercendo suas atividades econômicas. Esses locais permanecerão nas comunidades ou serão centralizados em outro local. Haverá o pagamento de taxas de utilização desses novos espaços pelos comerciantes das comunidades? Resposta. Foram identificadas 44 comércios nas áreas de risco no Complexo Beira-Rio. Esses números de comerciantes foram apresentados na reunião do Comitê de Acompanhamento das Oportunidades de Geração de Trabalho e Renda. Há um outro número de comerciantes fora da área de risco que serão apoiados e não serão impactados por ações de reurbanização. O projeto prevê diversas formas de atendimento aos comerciantes do CBR. Uma delas é a disponibilização de espaços comerciais localizados nos conjuntos habitacionais a serem construídos para as atividades que se adequarem a tais espaços, não contemplando todas as atividades identificadas. O debate acerca de taxas, tamanho e outras características de tais espaços era realizado entre outras instâncias do Comitê de Acompanhamento das Atividades Econômicas e oportunizando a participação dos comerciantes das comunidades nos encaminhamentos a respeito de tais definições. 20. Quantas famílias criadoras de animais e produtores de alimentos agroecológicos são cadastradas pelo projeto? Todas elas serão contempladas com espaços físicos para seguirem exercendo suas atividades econômicas? Esses permanecerão nas comunidades ou serão centralizados em outro local? Haverá o pagamento de taxas pela utilização desses novos espaços? Resposta. Estão cadastradas 39 famílias na classificação de criadores de animais. Não foram identificadas famílias de produtores de alimentos agroecológicos. Quanto aos espaços físicos para desenvolvimento das atividades econômicas e sua localização, haverá encontro junto à comunidade para a definição da melhor alternativa de solução de acordo com a legislação ambiental existente. 21. Há projeto de organização desses efetivos catadores, comerciantes, criadores e agricultores em cooperativas que lhe ofereçam formação, qualificação, cadastramento junto à Prefeitura Municipal de João Pessoa para regularizar o funcionamento de suas atividades econômicas? Resposta. Essas atividades econômicas existentes no território têm um amplo espaço para discussão no plano de desenvolvimento comunitário. A construção de ideias em conjunto com o público específico fortalece a organização da comunidade através de comitês que representam uma instância participativa popular, com sugestões de organização e regularização das atividades.
Esclarecemos que não será nada imposto, mas planejado nesses espaços da população interessada para encaminhamentos e consolidação de propostas alinhadas e acordadas. 4. Participação popular. 22. Que em todas as atividades realizadas no âmbito do projeto sejam informados todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais que subsidiam sua execução, que o Ministério Público seja convocado e seja representado em todas as atividades e encontros relacionados à participação popular na concepção e deliberação acerca da execução do programa. Resposta. As informações referentes ao projeto de intervenção social, urbana e social, devidamente informadas na página Programa de Pessoa Sustentável, no site da Prefeitura Municipal, atende aos princípios constitucionais de publicidade e transparência, no que diz respeito às atividades e áreas previstas no Plano de Desenvolvimento Comunitário, com a participação das comunidades, como reuniões, encontros e ações. Essas são comunicadas pelas equipes do Elos diretamente às comunidades por diferentes canais, porta a porta, carro de som e o aplicativo de mensagem. Quanto ao Ministério Público Federal, informamos que as instituições, na pessoa do Procurador da República, José Godoy, acompanha todas as ações do programa a pedido da Prefeitura, desde o início dessa gestão, tendo realizado audiências públicas para a promoção de diálogo e transparência, e participação das discussões relacionadas às intervenções no Complexo Beira-Rio. 23. Que todas as atividades, encontros de formação, discussão de projetos sejam comunicadas amplamente e divulgadas em meios de comunicação de todas as espécies, jornais, rádios, sites, redes sociais e TVs, com prazo mínimo de 15 dias, informando data, local, horário e objeto de discussão. Resposta. Consultas públicas, apresentações de projetos e resultados de estudos são divulgados sempre com antecedência de forma ampla na página Programa de Pessoa Sustentável, no site da Prefeitura e nos grupos de mensagem dos quais as comunidades participam. Para as atividades do dia a dia, construída com a própria comunidade, a comunicação se dá via elo. Todavia, atendendo ao pleito da comunidade e para tornar seu processo ainda mais transparente e participativo, estamos trabalhando para ampliar e aprimorar nossos canais de comunicação. 24. Que a realização das discussões relacionadas às comunidades sejam realizadas de forma individualizada, com interlocução e organização das associações de moradores legitimamente eleitas pelos conjuntos de moradores daquela comunidade. Resposta. Esclarecemos que o projeto de desenvolvimento urbano do Complexo Beira-Rio considera diferentes instâncias de participação. Abaixo, a apresentação das instâncias previstas e as associações. Encontros comunitários informativos realizados por comunidade. Aqui é uma tabela de atividades que eles fizeram. Encontros comunitários com processo participativo a ser realizado por território através de grupos focais. O CAP, Comissão de Acompanhamento dos Projetos, consultas públicas, comitês temáticos, atendimento individual a cada família pelo Elo, a mobilização e divulgação das instâncias de participação ocorre por meio de impressão e distribuição de material informativo porta a porta, nas áreas de risco, por mensagem através de WhatsApp, aos números cadastrados em cada elo. Os encontros comunitários e CAPs possuem divulgação por carro de som na semana do evento. Salientamos que os espaços estão abertos para interlocução e outros grupos organizados. 25. Onde não houver associação de moradores constituídas, que seja feita a eleição de um comitê comunitário para acompanhamento do Programa de Pessoa Sustentável através de um processo legitimamente divulgado, contando com a participação e organização das comunidades vizinhas, com experiência em processos democráticos sem intervenção da UEP e outro membro, órgão associado ao Programa de Pessoa Sustentável e ou Prefeitura Municipal de João Pessoa. Resposta. O programa prevê a instalação de comissões e comitês. Abaixo apresentamos cada um. Comissão de Acompanhamento Permanente. As comissões de o CAP. Comitês temáticos. Comitês de acompanhamento de obra. Comitê de relocalização das famílias. Comitê de acompanhamento das oportunidades de trabalho e renda. Subgrupo de criadores de animais e trabalhadores de materiais reciclados. Subgrupo de comerciantes locais. Comitês de grupos vulneráveis. Mulheres LGBTQIA+, PCD. Reuniões com lideranças comunitárias. Vamos lá.
Reuniões com lideranças comunitárias. Tá vendo? Aí agora, imóveis e áreas de risco. É complicado, gente. É complicado. Vamos lá. Agora engraçado é aqui, ó. A água enche, mas por que não atinge a Pedro II? Quando se a água chegasse a essa altura, Pedro II estaria inundada, que essa parte aqui é mais baixa. Certo? Essas falhas que... Mas fazer o que, né? É como eles dizem. Eles estão usando a desculpa, usar esse programa americano, estão dizendo que é a Mil Maravilha. E aí aqui na São Rafael você vê essa referência. Isso aqui é Pedro II, certo? Aí a água não entra. A água vai atingir essa altura aqui, mas não vai entrar. Entendeu? Olha só. Aqui é a mata do buraquinho. Essa parte aqui é a parte mais alta, né? Vai chegando na parte mais alta. Se a água chegasse aqui, pô, ela afetaria essa pista, essa parte da Pedro II. Mas é aquela velha história. Só vai atingir as comunidades. E aí a gente vai para Padre do Bandeira. Padre do Bandeira é a mesma história. Só que a Padre do Bandeira, ó, eles foram malos. Quando chegou aqui na Padre do Bandeira, eles pararam de colocar a referência. Aqui é o mapa da inundação. Eles são tão mala que não colocam os mapas quadriculados. Por que não botam o mapa quadriculado aqui? Entendeu? Mas eles cometeram um erro de colocar o mapa da São Rafael. E só pelo mapa da São Rafael dá pra gente ver a irregularidade, que é aqui, ó. Imóveis em risco, os critérios deles aqui. Poxa, se a água vai chegar a esse fluxo, por que não vai chegar aqui? Entendeu? Por que não vai atingir essa parte aqui, ó? Pedro II. Tá chegando próximo aqui, ó. Essa casa aqui, ela fica no cruzamento com a Rua Nobre. Entendeu? Quem anda por aqui sabe que essa parte aqui é alta, pô. Se a água chegasse a esse nível aqui, ela iria inundar, pô. Aqui é a Mata do Buraquinho, né? Mata do Buraquinho. Aqui é a saída, parada de ônibus aqui, ó. Aqui é a passarela, certo? E aí aqui o terreno ele é íngreme, ele vai subindo. E aí chega essa altura, mas ó, quadrado. É como se a água dissesse, eu não vou atingir a Pedro II. Mas tudo bem. Vida que segue. Na minha opinião sobre isso aqui, é nada mais nada menos do que a repetição do plano diretor de recenseamento e relocalização. A novidade aqui é essa legislação que estão falando muito de 2022, certo? Essa lei é super interessante a gente procurar ela para a gente poder rebater sobre essa legislação. Essa lei aqui, ó. Essa lei possivelmente é uma lei municipal de João Pessoa. Lei 14.000. Copiar. Então é isso.